Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. A mentira da aterragem suave, uma desaceleração econômica global já está em curso. Se as pessoas aprenderam alguma coisa nos últimos anos das elites da Ivy League e dos apresentadores de televisão que lhes alimentam previsões econômicas, espero que finalmente compreendam que os especialistas geralmente estão errados e que os analistas alternativos têm um historial muito melhor. Sempre que os economistas do establishment fazem uma chamada, o oposto geralmente acaba por ser verdade. Por extensão, as previsões econômicas alternativas estão geralmente bem à frente da curva. Aquilo de que falamos pode hoje ser rotulado como propaganda da destruição ou teoria da conspiração. Dentro de 3 anos ou menos, isso será tratado como conhecimento comum e os especialistas convencionais afirmarão que previram que isso aconteceria o tempo todo, ao mesmo tempo que receberão um crédito por chamadas financeiras que nunca fizeram. Este tem sido um padrão de longa data e é algo que nós, da mídia alternativa, já esperamos. Pela minha parte, alertei durante anos sobre a ameaça da iminente crise inflacionária que acabou por atingir duramente os Estados Unidos pós-pandemia. Os guardiões do establishment negaram que tal coisa fosse possível. Quando isso aconteceu, eles alegaram que era transitório. Agora, argumentam que uma aterragem suave é iminente e não há nada a temer que bilhões em dinheiro de helicóptero sejam injetados no sistema. Eles afirmam que nada de significativo mudará. Também previ que a Fed criaria um cenário Catch 22, em que as taxas de juros subiriam até a fraqueza econômica enquanto as pressões inflacionistas se expandiam. Sugere que o Banco Central manteria as taxas mais elevadas durante muito mais tempo do que afirmavam os principais analistas. Isto é exatamente o que aconteceu. A minha posição é simples: a Reserva Federal é um homem-bomba. Em quem você vai acreditar? Economistas independentes que provaram estar corretos repetidas vezes? Ou os caras da Ivory Tower que sempre estiveram errados? Direi o seguinte: se o sucesso na economia se baseasse realmente no mérito e na análise correta, pessoas como Paul Krugman ou Janet Yellen já estariam desempregadas há muito tempo. Quanto à narrativa contínua de uma aterragem suave, a questão que tenho de fazer é como exatamente eles vão fazer com que isso aconteça. Primeiro, vamos esclarecer por que os banqueiros centrais são o problema. Juntamente com os governos que eles influenciam secretamente, os bancos centrais estão no centro dos problemas econômicos. Existem apenas 2 razões lógicas para a inflação induzida pelo Banco Central: ocultar os efeitos de um abrandamento deflacionário maciço causado por demasiada dívida ou desencadear deliberadamente um colapso monetário. Ambos os motivos poderiam ser aplicados ao mesmo tempo. Os banqueiros centrais não apenas facilitam esta inflação a pedido dos governos, mas também dizem aos governos o que esperar e o que promover junto do público. Qualquer pessoa que afirme o contrário tem uma agenda. Os bancos centrais elaboram a sua própria política e controlam a sua própria mecânica. Os governos não têm qualquer palavra a dizer nas suas operações, como Alan Greenspan admitiu certa vez abertamente. A realidade é que os governos imploram de chapéu na mão aos banqueiros centrais e os bancos decidem se lhes dão ou não aquele doce néctar de estímulo. Os políticos envolvem-se regularmente em conluio com os bancos centrais e submetem-se aos banqueiros numa série de decisões econômicas. Os conselheiros econômicos do presidente dos Estados Unidos quase sempre incluem banqueiros centrais de alto nível que depois regressam à Reserva Federal. Os bancos centrais e os seus homólogos privados internacionais estão no controle, os líderes políticos são simplesmente peões. Sempre que há um colapso, o público concentra-se no governo, enquanto os bancos centrais ficam em segundo plano e evitam qualquer escrutínio. Vício e inflação e o problema final. A inflação para os bancos é uma ferramenta para a mudança fiscal, mas também para a mudança social. Não é coincidência que os eventos de crise financeira conduzam sempre a uma maior centralização do poder global em cada vez menos mãos. Isso ocorre intencionalmente. A inflação permite ao establishment atrasar ou iniciar uma crise com maior precisão. Uma ferramenta ainda mais poderosa é a retenção de estímulos e dinheiro barato, uma vez que a economia esteja pegada no fluxo de decretos.
Há muitos anos que defendo que os bancos centrais estavam a construir uma situação em que o sistema é totalmente dependente de estímulos fiduciários para manter a ilusão de crescimento. Se os banqueiros regressarem às taxas mais baixas e ao que, a inflação continuará a explodir. Se permanecerem com taxas mais elevadas e uma série de estímulos, então um colapso global será inevitável. É uma coisa ou outra, não há aterragem suave quando trilhões em criação de dinheiro estão em jogo num período de tempo tão curto. Os bancos centrais devem regressar às taxas próximas de zero e ao que se quiserem evitar uma implosão da dívida. Isto pode parecer um cenário de aterragem suave à primeira vista, mas quando o IPC aumentar, como está a começar agora com a simples menção de cortes nas taxas, os consumidores serão atingidos ainda mais duramente. Farei esta pergunta mais uma vez porque não creio que algumas pessoas estejam entendendo, e se o objetivo delas for criar um crash? A grande desaceleração global já começou nos últimos 6 meses, tanto a Organização Mundial do Comércio como o Banco Mundial emitiram declarações alertando para um abrandamento global iminente. Após um aumento inicial nas exportações e importações causado por enormes medidas de estímulo pandêmico, os efeitos do dinheiro do helicóptero estão agora a desvanecer-se. Até o final de 2024, o comércio mundial registrará o crescimento mais lento desde a década de 1990. A ONU também sugeriu que a desaceleração do crescimento ocorreria no próximo ano devido à queda dos investimentos e à moderação do comércio global. Tenha em mente que a mídia alternativa tem alertado sobre este resultado nos últimos 2 anos, pelo menos à medida que o financiamento ambicioso secou. As instituições globalistas estão simplesmente a informar o público no último minuto, muito pouco, muito tarde. O Banco Mundial afirma que o comércio global está a estabilizar e os dados do comércio internacional apoiam esta teoria. O mercado de exportação da China despencou 7,5% em março, muito mais do que o esperado e bem abaixo do declínio de 2,3% previsto por uma importante pesquisa realizada pela Reuters com economistas tradicionais. No final de 2023, as exportações europeias diminuíram 8,8% em comparação com o ano anterior e a União mal conseguiu evitar uma recessão, de acordo com números oficiais. Todas as esperanças na Europa repousam na possibilidade de uma queda mais acentuada da inflação e de cortes nas taxas de juro do Banco Central. Como venho dizendo desde 2021, não fique muito entusiasmado com a redução das taxas dos bancos. Isto não vai acontecer ao ritmo que os investidores desejam, não vai trazer de volta o que tão cedo e quando eles cortarem as taxas, o CPI irá imediatamente disparar mais uma vez, causando pânico entre os consumidores. Fonte: Brandon Smith. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos e até a próxima. Saudações, amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2.000 metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e